Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um episódio do Semiose Podcast. Como sempre, ao meu lado, David Art. E aí pessoal, tudo bom? Bora para mais episódio. O chefe do design, o chief do design. E com o Luan Matheus, do Papo de UX. Chefe é chefe, né, pai? Não, aqui, pessoal, nesse dia, exatamente nessa gravação, tem um monte de chefe aqui, principalmente de uma empresa chamada Boa Vista. Que eu tô quase enviando o currículo aqui. Olha só, vamos aplicar. Só. Vou aplicar para essa empresa aí, que o pessoal tá tudo reunido aqui, bebendo, feliz. Mas a gente tem um convidado hoje que é empresário, cara. Você pode pedir trampo pra ele. É verdade, né? Já tava vendo ali, também tô aceitando. Vamos trocar cartãozinho. Boa. E ó, se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, deixa o seu like aí também, que você pode dar 5 estrelinhas, ou qualquer outra plataforma também, começa a seguir a gente, ativa as notificações aí pelo sininho. E se você tá assistindo e ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e faça a Pirâmide do Bem. A Pirâmide do Bem é você pega esse link e compartilha com 2 pessoas e pede para essas 2 pessoas compartilharem com mais 2 pessoas. Lembra da Rinodê? Era igual a Rinodê que chamava a galera ali para vender produtos, só que a gente distribui conteúdo, que são conteúdos aí que ajudam a galera e ajuda toda a comunidade de design, que é a nossa missão, né, David? Você falou para se inscrever no canal? Falei, se inscrever, curtir, tudo, isso. Cara. E segue a gente também no Instagram. Segue no Instagram. @Semiose Podcast. É, isso aí. TikTok também. E se você quiser fazer algum curso de design que o David vende pelo Chief of Design, é só clicar nos links que tem aí na descrição. E que se o David ficar rico, em paralelo eu fico rico também, porque ele vai colocar mais grana no Semiose Podcast. Tem um curso lá de UI que você faz parte, né? Tem que terminar de entregar. Tem que terminar as aulas, ele sempre me cobra. Mas ele faz parte. Faz parte, mas eu vou terminar, eu prometo. Antes de eu morrer, eu publico tudo lá. Aí já mudou, aí ninguém mais vai saber de UX. Ou espera, né? Michael Jackson aí vendeu pra caramba também depois que que morreu e vendeu pra caramba. Quem sabe? Exatamente. Estratégia. Fez 40 anos do... Eu acho que foi semana passada. Do Thriller. 40... Foi quando ele estourou? Não, o grande disco do Michael Jackson foi o Thriller, né? E eu acho, se eu não me engano, nesse mês de dezembro fez 40 anos do lançamento desse CD. Michael Jackson. Que muitos consideram uma obra-prima, né? Porque tem as 3 músicas lá, Thriller, qual que é a outra... As 3 dos clipes lá, Billie Jean. Eu acho que é Billie Jean que revolucionou, né? Que depois que o Michael Jackson fez dessa maneira, todo mundo, pra lançar disco, até hoje até um pouco, né? Tinha que lançar com videoclipe. Então ele revolucionou. Muito bom. E quem que é o nosso convidado hoje, David Art? Hoje nós estamos aqui com o X Research. O Luan já falou aqui que é empresário. Então, vocês vejam que dá dinheiro. e tá vindo de fora, cara. Ele é brasileiro, mas ele mora fora do país, cara. Então, a gente tem hoje uma entrevista gringa aí, ó. Quem dera. Com o Cleverson. E aí, tudo bom, cara? Tudo bom, gente. Prazer estar aqui. Obrigado, galera, pelo convite. Eu tinha falado com o Luan antes no Papo de UX. Foi um papo super legal. Então, a expectativa tá enorme aqui também. De que país você tá? Na Irlanda? Eu moro há quase 10 anos agora na Irlanda. Né? Eu morava em Salvador e decidi tentar... me aventurar lá fora. Acabou que me apaixonei pelo lugar e... Rapaz, saiu do calor lá do pagodão e foi pro frio. Do axé, né, cara? Não, é pagode baiano, né? O pagode baiano. O pagode baiano, que é diferente do pagode carioca. Ah, é? É. Totalmente. Que é o axézão ou o axé é outra coisa? É outra coisa. É difícil a gente definir, né? É tipo pagode samba do Rio. Não, é que o que a gente chama aqui em São Paulo de axé, lá pra eles é pagode. Axé, se eu tiver errado, você fala aí. Axé pra vocês é tipo Ivete Sangalo. Chiclete com banana, essas coisas. Margareth Menezes, né? Agora pagodão mesmo é os caras lá do... Léo Santana. Léo Santana, isso aí. Que pra mim, eu ouvindo, dá quase a mesma coisa, né? É um pouco diferente, cara. É diferente. O arranjo, os instrumentos que usam também. O instrumental é diferente. O tipo de música também, as letras. As letras, né? E como que você foi parar lá na Irlanda? Cara, essa história é grande. Vamos lá. Eu não sou de Salvador, eu nasci em Belém, mas eu sou de uma família, minha mãe casou com um militar. Então, o militar sempre se muda depois de X tempos, né? Faz parte é uma estratégia, porque geralmente você tem um valor que você recebe, compensa a tua mudança de um país, de um estado para o outro. Então, a gente fazia bastante isso. Acabou que a gente parou em Salvador. A gente gostou bastante de Salvador, porque a comida é muito boa, o pessoal é muito legal também, tem uma energia muito diferente no estado. E aí eu fui pro colégio militar, fiquei anos no colégio militar. Comecei a trabalhar, eu fiz biologia, na verdade, na faculdade, né? Biologia. Depois foi parar no design, vai ser interessante. Mas eu sempre curti computador.
Só que minha mãe não via professores que eram com computador, ela não levava a sério. Na época não tinha muita informação, a gente é uma família muito humilde. Então ela pensava, tem que ou virar professor, né? Ou virar médico, ou advogado, ou engenheiro. Ainda mais você vindo numa família militar, que era seu pai, né? Assim, tipo, acho que foi bem rígido, provavelmente. Ou militar, né? Que era a ideia do meu padrasto. E eu não curtia nenhuma das ideias, assim. Não era contra ser professor, mas também nunca tinha pensado assim, poxa, eu quero muito ser professor. Não, eu não tinha esse desejo, nem sabia, na verdade, o que eu queria fazer. Mas foi bem difícil nesse período ali de definição de qual faculdade fazer, pensar, poxa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Até hoje, para mim, isso é difícil, né? E design, para mim, é justamente esse caminho onde eu posso explorar várias ideias diferentes, várias indústrias diferentes. Eu estou sempre criando alguma coisa que nem sempre... que é design, no final das contas, mas são diferentes indústrias, é um rolê diferente completo. Às vezes estou com profissionais de múltiplas disciplinas que não tem nada a ver com design. Então, você nem se sente, às vezes, fazendo design, na real. Você não pensa nisso. Então, para mim, é o cenário ideal. Naquela época, foi bem difícil para eu decidir. E aí, eu fui pela matéria que eu mais gostava na escola, que era biologia. Era muito bom em biologia. E aí, fui para a faculdade. Só que, rapidamente, na faculdade, acho que no quarto, quinto semestre, eu percebi que era uma indústria muito difícil de fazer dinheiro. A não ser que você fosse pesquisador, que você realmente decidisse dar aula para faculdades particulares e alguma faculdade comprasse o teu direito ali, quase que exclusivo de lecionar para eles. E eu pensei, cara, não sei se eu quero isso para mim. E aí eu dei uma parada, comecei com minha mãe e falei, mãe, eu acho que meu negócio é trabalhar realmente com computador. É o que eu sempre gostei de fazer. Na época do colégio, eu tinha um computador que eu desmontava e montava o tempo todo. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, comprar uma peça para trocar. Primeira vez com 16 anos que eu precisei fazer um dinheiro, eu me lembro que eu queria criar uns chaveiros para vender em feiras de cultura japonesa. E aí eu usei CorelDRAW craqueado na época, não aconselho ninguém, viu, gente? Quem nunca, mas quem nunca usou, quem nunca. Quem nunca. Né? E eu sou dessa época, né? Dinossauro mesmo, usava o CorelDRAW para fazer as coisas. E foi quando eu comecei a realmente gostar de trabalhar com esse tipo de ferramenta. E aí, óbvio, né? A Adobe estava bem distante de mim, mas craqueado de novo. E aí eu ia aprendendo as técnicas e eu fazia isso já como freela. Mas eu não me considerava um designer. Né? Para mim, eu era um estudante de biologia. Mas eu fazia para festas. Em Salvador tem bastante festa, tem bastante boate, tem carnaval e tal. Então, eu fazia panfleto, fazia logo, fazia vários serviços desse gênero. Mas para minha mãe, isso não era uma profissão. E isso era uma coisa que estava conflitando bastante comigo. Até que eu desencanei quando eu não curti biologia o suficiente para continuar lá. Falei, cara, eu vou abrir o meu negócio, né? E aí, quando eu pensei, eu vou abrir um negócio, eu não sabia de nada de negócio, né? A família não tinha nenhum empresário, ninguém com essa experiência. E eu pensei, ok, a primeira forma de eu entrar nessa indústria é talvez trabalhar dentro de alguma coisa que eu acho que eu consigo fazer depois sozinho. E aí eu peguei um jornal, comecei a pesquisar trabalhos e tinha uma vaga de diretor de arte numa revista. Eu falei, ok, vou aplicar. Um moleque assim de 18 anos, vou aplicar para uma vaga numa revista. E me chamaram para entrevista. Cheguei lá, mal vestido pra caramba, uma camisa, até hoje eu lembro, uma camisa branca, assim, com coisa de praia, de logo de praia e tal, uma calça jeans. Cheguei lá, só tinha gente mais ou menos 38, 45 anos, cara bem vestido, todo mundo social. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E era uma entrevista em grupo. Nessa entrevista, a condução foi cheia de perguntas extremamente técnicas, que eu não sabia nada. Mas eu pensei, cara, eu tô aqui, eu não posso dar um pé atrás, não posso sair. E toda vez que eu respondia alguma coisa que eu sabia que não estava muito certo, o entrevistador me olhava com uma cara de tipo, o que tá acontecendo, né, cara? Até o momento que ele chegou no momento que era para dar um break, né, na nossa entrevista. Ele falou, gente, é o seguinte, eu vou fazer um break aqui pra gente tomar um café, ir no banheiro, quem precisa ir. Se você achar que esse job não é para você, não precisa voltar depois da metade. Só que ele falou essa só olhando pra mim. Não, e tava tipo todo mundo olhando pra mim, tipo, cara... pensa bem e tal. Eu nem saí da sala, cara. Eu fiquei sentado, não saí pra café, pra banheiro, nada. Aí ele terminou a entrevista e me chamou assim no canto. Você pode conversar aqui uns 15 minutinhos comigo? Eu falei, claro. Eu, cara, eu percebi que você é mais jovem e tal, sua experiência não tá muito de acordo com o que a gente estava buscando.
Mas por que você veio? Porque você, não sei se você percebeu, você é o mais novo aqui do pessoal que estava aplicando. Eu expliquei, cara, minha situação é essa, minha família tinha acabado de passar por um divórcio, né? A gente estava precisando fazer uma grana. Eu falei, cara, eu tô precisando ajudar a minha família, eu quero crescer. E aí no final ele falou, velho, seguinte, a gente é uma revista. Pra essa posição não tem como eu te dar uma chance, mas se você aprender, esse trabalho de graça para mim por um tempo, e você aprender o que eu preciso que você aprenda, talvez role um job no final. Você aceita? Eu pensei, caraca, eu vou voltar para casa com um job de graça, tenho que levar dinheiro, como é que eu vou fazer? Mas eu disse, beleza, vamos fazer. E era para diagramar algumas seções da revista, né, que tinham menor valor, obviamente. Só que ele também queria que eu fizesse outras coisas, né? Tipo, descia, a gente tinha uma gráfica própria no subsolo. Então eu tinha que colocar aquele tonel de tinta, tinha que reabastecer papel. Era um trabalho braçal do caramba e não dava muito tempo assim para eu aprender. Então o que eu fazia? Eu levava o computador para casa, virava à noite estudando CorelDRAW, estudando técnica. O CorelDRAW dando crash em mim o tempo inteiro, né? Toda hora perdendo meu trabalho. Os piratão sempre travava. Nossa, aquela travada que... Era a salva de segurança lá, salvava uma cópia de segurança, né? O Corel tinha. Aquilo lá às vezes salvava. Nunca tava igual o que você tava fazendo, mas tinha umas versões, né? Quem trabalhava nessa época tinha até desenvolvido uma técnica de sempre salvar, né? Cada X segundo ali eu já fiz alguma coisa aqui, vou salvar. Versão 1, versão 2, versão 1.304, né? E aí você fazia o seu próprio versionamento. E foi assim que eu comecei a minha trajetória. Eu acabei saindo depois de quase 4 anos e meio na empresa, eu saí, né, de noob até a vaga de diretor de arte. E quando eu cheguei na vaga de diretor de arte, eu pensei, beleza, agora eu acho que eu bati o platô aqui, tá na hora de começar a fazer o meu próprio negócio. E eu tinha aprendido como fazer uma revista. Eu falei, beleza, eu vou fazer uma revista agora. Né? E aí comecei a juntar as pessoas que eu conhecia. Você passou literalmente por todas as fases. Todas as fases. Literalmente, porque eu cheguei, inclusive, a entrar na Kombi com a galera para entregar nas bancas a revista. Né? Então, fez parte dessa trajetória realmente entender todos os steps ali, né? Pelo menos da parte criativa. Não sabia nada da parte do business, né? Sim. Porque eu fui perceber isso na hora que eu abri a minha própria. E durante essa trajetória de ter a primeira empresa lá em Salvador, foi quando eu passei por um assalto que foi bem ruim, bem traumático, assim. Travaram meu carro, levaram todas as coisas, mas o pior é que tinha gente, assim, apontando a arma pra minha cabeça. E já tinha passado por bastante coisa, né? Eu vim de um bairro bem humilde, então é normal você acabar sendo assaltado ali. Salvador também é uma capital, uma cidade muito perigosa. Então, eu já estava acostumado já com a violência, mas eu nunca tinha chegado tão perto, assim. O pessoal estava bem agitado, tinha mais de uma arma na minha cabeça, né? Então, eu fiquei bem traumatizado e acabou tendo um disparo nesse dia. Não foi em mim, foi num vizinho que estava chegando. Mas, depois disso, eu fiquei com pânico de sair de casa. Numa semana que eu decidi sair, teve um assalto na frente do meu prédio novo. E aí, eu pensei, cara, o que eu faço agora, né? Totalmente travado. O seu vizinho ficou bem? Não, tomou um tiro no ombro. Recebeu um tiro no ombro. Ah, não, mano. Então, e a gente chegou aí na polícia para prestar o BO. E na época o que a polícia falou foi, cara, esse pessoal tá assaltando demais aqui na área. Então, como já veio um monte de gente, a gente não vai registrar teu BO hoje, beleza? Que é ruim pra estatística da DP. É ruim por causa da estatística. Aí ele falou, eu posso ser transparente contigo, eu só posso falar que o sistema tá fora do ar. Você volta outro dia. Eu entendi. Caralho. Pois é. E aí eu fiquei isolado, fiquei aproximadamente 2 meses assim, mal. Não conseguia sair pra fazer nada, não conseguia pensar em nada. E aí uma prima minha que já morava em Cork mandou uma mensagem pra minha mãe, né, e falou, cara, por que ele não passa uma temporada fora? E eu já estava com planos de fazer um intercâmbio, alguma coisa do gênero, porque eu não sabia inglês. E, cara, eu tinha chegado numa posição legal, mas eu percebi que para fazer um network mais legal, para levantar dinheiro, trazer bons assinantes para dentro do meu negócio também, uma hora eu ia ter que saber me comunicar com alguém que ganhava uma moeda mais forte. Eu falei, beleza, então eu vou tentar, né? Juntei tudo que eu tinha, né? E comprei minha passagem, meu intercâmbio para a Irlanda. A ideia era ficar 1 ano só, aprender o máximo de inglês possível e voltar. E foi assim que eu cheguei lá, basicamente. E eu fiquei numa família irlandesa por 10 meses. E essa família irlandesa
dentro dela tinha um parente, que quando eu encontrei ele era programador. E ele conversou comigo e falou, o que você faz e tal? Eu falei, pô, eu faço design. Mas na época eu me considerava mais designer gráfico do que UX designer. Já fazia pesquisa em algum nível, mas nada realmente voltado para eu poder me considerar, ok, sou UX designer, faço research. E aí ele falou, velho, você já deu uma olhada no mercado daqui da Irlanda? Porque tem muita vaga para a galera da tua indústria. Eu falei, não colhei. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, foi quando eu fiz o primeiro benchmark dentro da Irlanda. E eu não sabia que tinha sede da Apple, o Facebook, tinha empresas enormes que tinham suas bases europeias lá. Eu tenho, dentre os cursos que o Luan falou, né? Eu tenho um curso de criação de site, né? Ainda tá lá, que é o Web Designer. E eu me lembro que alguns anos atrás teve umas 2 pessoas que entraram em contato comigo perguntando se meu curso dava um certificado, porque parece que dava não é um green card, mas tipo uma licença para trabalhar se ele tivesse o Web Designer. Sabe? Tipo, ele conseguia uma licença de trabalho lá na Irlanda. O que acontece é que na Irlanda existe uma coisa chamada Critical Skills. E isso são basicamente as skills que são extremamente necessárias dentro do mercado irlandês, porque não tem mão de obra suficiente. Então, quando você vê um país que é relativamente pequeno, né? Acho que, se duvidar, o total da população de São Paulo é maior do que o total da população da Irlanda inteira. Pois é. Mas você tem um monte de sede de empresas gigantescas, de bancos que precisam de time digital, até empresas como a Meta, né? Então, eles têm muita demanda para programador, para web designer, para designer gráfico, para UX designer, para researcher. E eles não têm essa mão de obra. Principalmente porque o pessoal, o modelo de vida do europeu é muito mais simples do que o nosso. Porque o salário mínimo lá, por exemplo, te dá uma vida digna, cara. Você consegue ter uma vida legal, você consegue morar bem, você consegue se vestir bem, com dignidade, né? Sem um absurdo luxo que também ele não vem como necessário. Então, a ambição diminui um bocado. O brasileiro é um povo bastante ambicioso no bom sentido, né? Porque se você não trabalhar, se você não fizer bastante, você não consegue dar uma vida digna para sua família. Você não consegue ter conforto, né? Se você não ganhar bem aqui, cara, não tem conforto, não tem jeito de ter conforto. Pro futuro também, né? Garantir o pé de meia. Exato. Então, para eles conseguirem associar, né, bater essa demanda que as empresas têm, eles criaram esse Critical Skills para trazer profissionais de fora, né, que têm certificações específicas dentro de um número de skills para trabalharem lá, ganham um visto e tal. Então é por isso, provavelmente. Ah, pô, muito massa. Que massa. Então, dá um certificado lá, eu posso poder trabalhar. Não, que o meu não é validado entendi. eu não sei se tem que ser validado pelo MEC, uma instituição, mas o pessoal perguntou para mim, umas 2 pessoas já perguntaram. Então é referente a isso daí. Mas aí você pode ver de colocar seu curso para validar, não pode? Aí eu já não sei, viu? Deve ser um processo. Deve ser um processo, deve ter eu acho que mas deve ter algum esquema de validar. Conversa com o Leandro, o Ex Unicorn lá, que É verdade? o dele tem lá, ele fez até a pós-graduação, tudo, e o dele tem... Né? Não, mas ele fez meio que terceirizado, né? Com alguma faculdade. Senai, uma parada assim, não foi? Então a empresa meio que assume como se ele vestisse a capa só. Tipo, a parte oficial, burocrática com a como escola. funciona, por exemplo, os bancos digitais hoje em dia, né? O banco digital, ele acaba alugando um pedaço da licença de um banco grande até que ele consiga tirar a própria licença dele. É mais ou menos a mesma coisa. Entendi. E... bacana. Não, você falou da Irlanda, tal, que tem bastante vaga lá. Como que é, então, esse cenário? Porque é uma coisa que o brasileiro tem, assim, de, tipo, trabalhar lá fora, que é uma coisa... O pessoal tem muito isso como meta, até mesmo meta de vida, assim. Trabalhar, se estabelecer lá fora, e você conseguiu isso daí. Como que... Cara, é uma batalha, primeiro, né? Primeiro que não é fácil, ainda que você tenha critical skills, que você se englobe dentro de uma demanda. Muita gente de fora, não só brasileiros, mas de outros países que a galera também manja muito, né, da indústria, estão tentando entrar no país. Então é uma concorrência grande. Para quem não está acostumado, sei lá, com vestibular, com concurso público, com esse tipo de concorrência, você vai mais ou menos por aí mesmo. É simples você entrar, por exemplo, no LinkedIn, quando você vê uma vaga que indica que está contratando critical skills, você vai ver a quantidade é quase desleal, né? Você vê 200, 300, 400 pessoas aplicando por uma vaga. Uma vaga. Exato. 400 pessoas. Uma vaga. E o LinkedIn te dá insights, né? Ele te diz, por exemplo, quão
qual o seu match com aquela vaga, baseado no que você colocou no teu perfil, mas ele também te diz, pô, X% tem doutorado, X% tem mestrado. Então... Aí você fala assim, eu tenho um cursinho lá, tenho um bootcamp. Eu sempre falo isso pra galera que me pergunta, porque muita gente quer, tipo, fiz um curso X, curso Y, e eu tô aqui qualificado para trabalhar como UX designer. Será que é fácil achar uma vaga de júnior? Não. E o motivo é óbvio. Para eu abrir uma vaga de critical skills lá fora, eu preciso atender uma série de requisitos, né, para o governo. E uma delas é tipo, não existe esse profissional aqui. E júnior vai ter, entendeu? Sim. Então eu tenho que primeiro provar, olha, botei vaga no LinkedIn, botei vaga em outro job board, né, abri um processo aqui de X tempo onde eu estou tentando contratar dentro do país e não apareceu. Preciso preencher essa demanda. Então tem como abrir uma exceção para mim? Então é um processo, é possível, mas é um processo muito mais difícil se você for júnior, né? E para mim foi primeiro que eu fui para lá sem inglês, né? Fui totalmente na louca. Eu queria melhorar o meu skill no idioma e eu não tinha pretensão de trabalhar na área. Tanto é que só depois de meses... Era só o idioma Era o idioma. Era o idioma. Mas chegando lá tem que trabalhar, né? Tipo de Você garçom, tem que fazer alguma coisa para se manter. De pessoal de bike, né? Que tem lá também. Delivery. Né? Então. E eu fiz um monte de trabalho normal também. Só que eu sempre tinha um pezinho assim, poxa, eu passava na minha rua tinha um monte de negócios. E era tudo horrível, cara. Logo ruim, menu do restaurante mal feito. Aí você entrava no site e era confuso, às vezes não tinha site. Às vezes o negócio não tinha site, não tinha rede social, não tinha nada. Você falava, meu Deus, eu tô sentado numa mina de ouro. Vou começar a fazer freela. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu sentei no meu apartamento, a partir do... Primeira coisa não, porque eu trabalhei em algumas outras coisas no meio tempo, né? Porque eu não tinha inglês nenhum. E isso era uma grande barreira para mim. Como é que eu vou vender meu serviço de freelance se eu não sei falar com o pessoal? E aí ficava batendo cabeça em casa. Aí eu pensei, velho, os que tem Facebook eu posso mandar escrito. Se alguém me responder, eu penso. Aí eu fiz um raio ao redor do meu apartamento. Fiz um levantamento de todos os negócios que tinha naquela área. Dividi eles por categoria, restaurante, lojinha, de roupa, escritório e tal. E aí comecei a fazer uma pesquisa de quem tem Facebook, quem tem Instagram, quem tem site, o que é ruim, o que eu posso oferecer. E aí Google Tradutor, que me ajudou o tempo inteiro ali, formatava a minha proposta, meu textinho, mandava alguma coisa pra galera. A maioria não me respondia, mas um ou outro falava, legal isso aqui, hein? Vamos conversar. Falava, bora. Aí o cara, pode vir aqui pra conversar? Aí eu já ficava, travava. Falava, nossa senhora, vou ter que conversar com o cara. E aí eu ia. A maioria dos primeiros que eu fui conversar, eu não tinha capacidade de desenrolar com o pessoal. E aí, o que você fez? E aí eu percebia que às vezes não dava, não era porque o cara não sentiu que eu tinha capacidade técnica de fazer, é porque ele achava que eu não ia conseguir me comunicar com ele. E aí eu falei, velho, preciso urgentemente de um trabalho que vai me fazer desenvolver rápido. E 2, não me estressar mais com não. Eu tenho que tomar um monte de não na cara para eu acostumar com não. Porque no Brasil eu já tinha uma carreira relativamente em progresso, né? Tomar um não era mais difícil, eu já sabia os caminhos para chegar nos lugares que eu queria. Aí eu peguei um trabalho que era para vender de porta em porta. Falei, cara, eu preciso de um trabalho para vender de porta em porta. E achei um que você vendia leites e derivados, tá ligado? Aquele pessoal lá do interior que vendia o leitinho e botava na frente da casa dos outros. Sim. Isso não existe na Irlanda ainda. Até hoje? Até hoje. Nas áreas onde são só de casa. Se deixar isso aqui no Brasil, não vai achar nada. Inclusive, por exemplo, as marcas boas, assim, tradicionais de leite, elas são, na verdade, dos farmers mesmo, dos fazendeiros. E eles só envelopam isso dentro de uma garrafinha. E bota a marca mais caseirão. Mais caseirão. Putz, aqui nem pode, né? Mais por causa de um monte de coisa sanitária. Dependendo... Se eu tomar um leite desse, eu até passo mal. Tô acostumado com os daqui na Treta Park, né? Aquelas caixinhas tudo pasteurizado e tal. E a gente sente bastante diferença quando a gente vem pra cá. Porque o gosto é diferente. As coisas aqui duram 1000 vezes mais, né? E por causa dos conservantes. Sim. Lá na Irlanda não tem? Deixa um pão em cima da mesa, o pão fica bolorado ali de um dia pra noite, cara. Que da hora, cara. Fruta vai embora rápido, leite vai embora rápido. Os alimentos são assim mesmo, né? Porque não tem muito conservante. Não, você nunca viu um estudo que saiu da batata frita do McDonald's?
Não. Os caras pegaram a batata No do jarro. McDonald's e colocaram no jarro. Mais de uma década, tá igualzinha. Caraca. Não sei, passou um bom Doideira. tempo, cara. Não sei se Não uma é só a década, batata, mas não, hein? passou É uma década, cara. uma década. É batata e um sanduíche, um Big Mac. Isso mesmo. Não, o hambúrguer eu acredito. O hambúrguer ainda poderia ser mais rápido. É. A batata ficou. Agora a batata. A batata Cara, ficou, cara. é incrível. Depois você pesquisei, a batata incrível. ficou, mano. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, onde eu levava um iPad, eu tinha que cadastrar as casas e falava, olha, eu tinha um script que eu tinha que ler. Que eles me fizeram repetir várias vezes, dormia repetindo aquele script. Às vezes eu nem sabia o que eu estava falando, eu só repetia as palavras, né? E aí não conseguia vender. Primeira semana não vendia. E lá era um trabalho de meta. Eu só recebia se eu batesse a meta. Ah, você tinha que vender o contrato pra galera comprar o leite e os derivados recorrentemente pra galera passar e deixar Quase na uma portinha. assinatura. Isso. Ah, Então é tipo um negócio que pra gente é antigo, mas numa modelagem assim mais moderna, né? Um serviço de assinatura. E o pessoal às vezes não abria a porta pra mim, ou abria, me via e batia, não sabia o que estava acontecendo. E aí um dia, eu já tava uns 3 semanas, não tava batendo meta nenhuma. Tava péssimo. E aí, pô, era um trabalho que era ruim, porque você começava bem cedinho, você ia até de noite. Faça sol, faça chuva, e na Irlanda chove, amigo. Chove pra caramba, faz frio, venta. E não vender, cara, pra você saber que no final do mês você vai receber 0. Tem Você isso. não tinha um salário fixo, era só comissão. Uhum. E o que tava me segurando era a minha reserva. Tinha minha reserva que eu ia consumindo ali durante um tempo, né? E eu falei, cara, essa reserva uma hora acaba. Preciso dar um jeito. E coincidentemente, na mesma semana, o gerente da região me chamou pra conversar. E aí, nessa que ele me chamou pra conversar, ele falou, cara, eu tô vendo aqui que você não tá performando e tal. Eu tenho uma hipótese, mas eu acho que você deveria, talvez, parar. E eu tentando, não, cara, me deixa fazer, eu vou melhorar e tal. Ele falou, cara, é que você nunca vai vender igual a gente. E aí pegou no braço, né? Mostrou que eu era de uma... Aí criou o monstro. É. Cara, esse dia me acabou, velho. Tipo, nunca tinha passado por algo desse nível, assim. Foi o primeiro episódio assim, de racismo na minha vida. E eu não acreditei na hora que ele falou. Falei, caraca. Eu não falei, não vou desistir, vou voltar pra casa. Voltei me acabando. Eu morava, sei lá, uns 8, 9, 10 quilômetros de onde eu tava. Voltei andando e chorando. Eu na chuva chorando, pensando, Cara, cara... você foi chorando, cara. Pô, nunca sofri isso na vida, né? O cara fala que eu não vou vender porque eu não sou da mesma cor. Sim. E aí eu sentei em casa e falei, velho, eu tenho que mudar o meu script. Não mudar o script, eu não vou continuar não vendendo, velho. Eu não sei o que eu tô falando direito, eu não tô criando empatia, não tenho rapport nenhum com a pessoa que tá comprando. Sim. O que eu faço? Comecei a procurar. Porque o script que você tava lendo era o que eles montaram, não? Exato. Entendi. Era feito para eles venderem, né? Eu pensei, cara, se eu não mudasse o script, se eu não mudasse o que eu tava fazendo, como é que eu vou chegar num resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não tem como. Você tem que adaptar. E eu percebi que a audiência, ela ia de alguma forma responder a mim diferente de como responde a eles. Porque o cara quando bate na porta, ele abre a cancelinha para me ver, ele já sabe que eu sou diferente automaticamente. Não preciso nem ter aberto a boca. Né? Então, eu comecei a pesquisar como é que era o povo irlandês em questão de personalidade, de modo geral. E descobri que era um povo que geralmente gosta muito de ajudar. Então, por que eu não peço ajuda no meu script, né? E daí eu fui, basicamente, atualizando ali o meu script. E aí eu cheguei na primeira casa com esse novo script e falei, olha, oi, tudo bem? Bom dia. Desculpa se eu não falo inglês direito. É meu primeiro dia aqui. Isso já mudava, já quebrava um pouquinho da pessoa. Eu falava, estou fazendo isso, 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 e seguia um pouquinho do script deles. Você pode me ajudar fechando pelo menos uma semana para você tentar o serviço? E a pessoa falou, posso. E caraca. Quer dizer, já criou ali uma conexão com a pessoa, né? Uma parada de tipo, desculpa, meu inglês, tal, né? Tipo, a pessoa já, vou ajudar a pessoa, né? Criou uma parada de... Mas tem até pesquisa. Tem uma pesquisa que eu li uma vez que de um cara que ele ia numa fila de xerox, né? De cópias. Aí
ele pedia para as pessoas para passar na frente. Aí algumas deixavam, outras não. Aí quando ele pedia dando um motivo, ele conseguia ter muito mais conversão. Tipo, ele falava, preciso porque, sei lá, tô com pressa aqui, minha filha tá... Eu tenho que pegar minha filha. As pessoas convertiam mais, muito mais. Isso é real, né? Isso é estudado em psicologia. Inclusive, dentro do digital também, quando a gente chega para alguém e fala, pô, me segue aqui, sem motivo, a chance da pessoa te seguir é muito pequena. Quando você fala, ó, me segue aqui porque eu vou entregar esse tipo de conteúdo, porque isso vai te ajudar de tal maneira, isso aumenta muito a conversão. E aí eu usei essa técnica. E comecei a fechar. Tanto é que eu fiquei conhecido quando eu decidi ir embora, o menino do primeiro dia, porque eu fiquei as próximas semanas todas falando que era meu primeiro dia, porque eu nunca trabalhava na mesma área. Aí, ó, fez a festa. Eu não só bati a meta, como eu bati a meta da região, né? Ó, uma dica, escreve um livro sobre isso, se chama O Menino do Primeiro Dia. Não é, velho? Ó. É um nome boa, sério. Fica legal escrever assim, Sim. É vendável, assim, um nome vendável, né? Você chegou depois pro cara e falou assim, chupa? Eu não falei chupa, mas eu fui até ele pra falar que eu não ia mais continuar. Né? E aí eu já tinha batido não só a minha cota de nãos, né? Eu fiquei bem levando não, como aprendi como mudar a situação um pouco e começar a converter em sim. Né? Porque no final a minha média não só era maior do que na região, como o meu ticket médio era maior também, porque as pessoas, como queriam ajudar, elas acabavam fechando múltiplos produtos. Elas não fechavam só leite, fechavam leite, queijo, iogurte, o caramba. E aí foi quando eu falei, ok, tô pronto, agora é freela. E aí eu voltei para aquela minha estratégia original. Você ficou mais ou menos assim? Cara, foi mais ou menos uns 3 meses e meio esse processo inteiro. Foi rápido. Caramba, mas aqui eu trabalhei todo dia, segunda a segunda. Né? Sol, chuva. E o curso ligando assim, falando, olha, tua attendance está diminuindo aqui, você não tá vindo no curso, porque eu tinha que trabalhar na hora do curso de inglês. E essa foi a única coisa, talvez assim, uma parte eu me arrependo, eu devia ter dado mais atenção ao curso, mas eu estava muito focado no objetivo de fechar o meu freela e melhorar meu inglês. No final eu estava sentindo que o meu inglês estava muito melhor. Acabou que o teu curso foi a própria prática de todo dia ficar falando. Né? Exato. Então foi mais ou menos assim o início da história. Eu comecei de novo naquela estratégia de fazer os meus freelas, começar a mapear os lugares que eu estava, né, e mandar as ofertas. E eu comecei a fechar bem mais. Os valores ainda eram muito baixinhos, assim, mas, poxa, só de você já conseguir seu primeiro freela lá fora, isso dá um ânimo absurdo, né? E aí eu me lembro que teve um colega meu que fazia faculdade, e aí ele me chamou, me falou, por que você não faz faculdade aqui também e tal? Eu decidi fazer, mas antes eles me chamaram para uma conversa com os alunos, para eu falar de freelance, porque era faculdade de TI. Aí eu fui falar as minhas coisas, no final da palestra, a galera falou assim, velho, por que você não divide isso na internet? Porque deve ter uma galera da nossa área que ia ter muito benefício disso. Eu falei, beleza? Aí foi quando eu comecei a minha história no Instagram. Que depois de começar diariamente, todo dia eu fazia post no Instagram, né? Era uma foto do dia, um textão de algo que eu passei ou algo que eu decidi melhorar naquele dia, algo que aconteceu comigo dentro da indústria. E nessa época eu estava explorando UX e eu estava explorando programação, que eram as duas coisas que tinham a maior demanda na ilha, né? E aí foi quando uma empresa me encontrou no Instagram. E aí o gerente da empresa falou, cara, tal, vamos tomar um café? Ele falou pra mim, vamos tomar um café e falar de design. Eu falei, bora. E a gente foi pra esse café, ficamos umas horas, eu não tinha a menor pretensão de que ia sair qualquer coisa, porque primeiro eu nem fiz pesquisa de onde que esse cara era. Pra mim era só um designer querendo trocar uma ideia, eu tinha tempo pra trocar uma ideia, bora lá. E nessa época você estava só fazendo freela? Só freela. Freela era o que me bancava. Gráfico, ali, os logos, cardápio que você falou. A gente estava começando já a fazer landing page também, estava fazendo página para os sites também. Aí já era um pouquinho mais qualificado já o trabalho, já estava aplicando já metodologias de UX, já tinha um pouco de processo ali. Não era algo extremamente, não era corporativo, mas já era bem mais voltado para o mercado de experiência do que só de design gráfico. Sim. E aí a gente conversou, né? Foi um papo de 3, 4 horas, falando de muita coisa. E o principal dessa conversa era design system na época. Design system e pesquisa, né? Que era uma coisa que as empresas, pelo menos na Irlanda, ainda não faziam muito. E aí no final ele falou, cara, a gente tem uma vaga na empresa, eu sou gerente numa empresa.
você não topa o desafio? Eu preciso de alguém para tomar conta dessas 2 cadeiras lá. Aí, bora. E aí foi como eu entrei no mercado como full time. E, cara, foi bem difícil para mim, porque... Que ano que era isso? Cara, isso foi em 2017, 18... Por aí. Assim, a esposa soprou aqui, ó. 2018. Então. E aí, eu entrei na empresa, só que ainda não tinha sido feita uma oferta para mim. E, pô, você entrou sem saber quanto você ia ganhar. Eu tinha que pleitear. Eu tinha que sugerir quanto que eu queria ganhar. Caraca, mano. Que diferente, né? E eu não fazia a menor ideia, cara. Porque eu tava acostumado trabalhando como freela. Eu fazia muito freela para juntar uma grana, né? E você tem que ter uma... Cabeça de freelancer é uma cabeça que você tem que ter uma boa gestão emocional e financeira. Porque às vezes você pega um freela que é enorme, você fica super empolgado, né? Como eu fechei uma vez uma freela bem grande nos Estados Unidos, eu falei, pô, estourei. E aí você, na hora vem o diabinho e fala assim, cara, mas você não sabe quanto tempo vai demorar você pegar o próximo. Essa grana aí você tem que guardar. Você tem que saber racionar ela, porque se for ali estourar alguma coisa, mês que vem você não pega nada, e aí? Então era uma realidade bem difícil. Quando me perguntaram assim, quanto você quer ganhar? Não fazia a menor ideia, não sabia benchmark de valores. E na época não era super forte, assim, Monster e etc. Tava ainda, job board nesse nível de insight ainda tava crescendo, tava caminhando ainda. As pessoas na Irlanda não são super antenadas, assim, de dividir essas coisas online. Eu comecei a perguntar para meus amigos que trabalhavam na área, tinha alguns que trabalhavam como programadores, só que a maioria tinha salário, sei lá, 20 e poucos mil euros o ano. 30 e poucos mil euros o ano. Que a média, assim, né? A média na Irlanda é 35 mil euros família. Que lá se mede por ano, né? Por ano, né? Por ano, lá o seu salário é anual. Sim. Mas é anual, mas você recebe por mês? É. Sempre normal. Você pega o seu salário anual, divide por 12, tira os impostos, que os impostos são descontados automaticamente, você não declara um imposto de renda, a não ser que você seja empresário. E aí, o contractor, né, que é um pouco diferente. Mas é assim que é feito a descrição, né? E é muito mais imposto lá? É mais caro que no Brasil, cara? Cara, é. E mesmo assim é melhor. Você ter a grana rende mais. Olha porque o poder de compra não é só elevado, como se você for pensar nos valores dos produtos e serviços, é muito mais alinhado com o valor que você recebe dentro do salário mínimo, por exemplo. Tirando a crise imobiliária, né, que alugar lá é extremamente caro, principalmente em Dublin, né, na capital. Tirando isso, o resto é super acessível. Super acessível, né? Eu geralmente gosto de fazer a comparação do iPhone, né? Quanto tempo uma pessoa de salário mínimo no Brasil leva para comprar um iPhone? Se ela fosse usar integralmente o salário dela. Um salário mínimo hoje está o quê? 1.200, ela leva aí pelo menos uns 10 meses, quase 8 meses para... E se ela não gastar o salário nenhum, né? Ela tem que pegar o salário inteiro dela do mês, guardar, depois de 8 meses ela compra um iPhone. Pois é, na Irlanda 1 mês. Nas mesmas situações. E é o melhor iPhone. Vou pegar o mais baratinho, ainda sobra uma grana. Entendi. Então é muito mais acessível o que você consegue fazer com o seu salário. E aí, enfim, eu não fazia ideia do valor. E eu me lembro que um amigo meu, que eu mais ganhava, assim, ganhava 30 e pouco, eu perguntei pra ele, falei, cara, quanto que eu peço? Aí ele falou assim pra mim, cara, pede 50. Eu falei, mas tu ganha 30, cara. Pra mim, você aqui é o top aqui da galera, entendeu? Você é o que ganha mais. Falei, pede 50, cara. Vai por mim. Eu voltei pra casa, passava a mão na cabeça, falava, velho, não vão aceitar 50. Eu vou perder essa... Vou colocar 40, 30. Vou botar 30 também aqui. E aí eu me lembro que eu demorei alguns dias. A empresa já estava enchendo meu saco, falando, cara, você precisa falar um valor, senão como é que a gente vai te efetivar? Aí um dia eu escrevi assim meio, botei 50 e mandei assim, Deu 2 minutos, cara. Deu 2 minutos eu recebi a mensagem de volta falando, beleza. Aí eu pensei, caraca, quem pedir pouco. E aí foi isso, assim minha jornada como CLT formal lá na Irlanda começou. Aí eu continuei fazendo alguns freelas no meu lado, porque a jornada de trabalho na Irlanda também é muito mais tranquila que no Brasil. O trabalho lá é realmente 9 a 5, né?
tem muito essa de você vai ficar até mais tarde. Até achei estranho, porque no meu primeiro dia, minha primeira semana, eu cheguei cedinho, me mandaram chegar já 10 horas. Eu falei, que 10 horas, cara? Eu cheguei lá cedo. Cheguei 8 horas, tava lá. 8 horas não tinha nem a recepção. Só tava eu. Os brasileiros falam isso, né? Que não tem essa questão de ficar um pouquinho mais... Deu a hora... Deu a hora. Já era, deixa eu trabalhar pro outro dia, pra amanhã. Seja o que estiver fazendo, para tudo e tchau. É muito louco, cara. Para tudo mesmo. Salvo alguns departamentos, eu diria que talvez financeiro e fechamento tem que... Sim. Mas, pô, pra galera de TI, assim, os squads é muito tranquilo. E a quantidade de trabalho é muito menor. Não é porque a galera não gosta de trabalhar. Mas eles definem um roadmap de um jeito que é diferente como a gente define aqui. Aqui tem muita questão do over-delivery, né, cara? Então, para você conseguir se destacar na empresa, você tem que toda hora entregar mais do que a galera espera. E isso causa uma ansiedade. Porque qual é a régua? Como é que você sabe que você realmente está entregando mais do que se espera? Né? Então, uma hora que você já está entregando mais do que se espera e a régua vira outra. E a meta vai ficando cada vez mais alta. Isso é bom porque quando o brasileiro sai para a gringa, ele é muito diferenciado. Ele come com farinha o trabalho lá. É de assustar, sinceramente, quantas vezes eu já vi brasileiro, reportagem aconteceu comigo, de eu entrar na empresa, o gerente me chamar semanas depois e falar, cara, pega leve. Também já ouvimos isso. Pega leve que vai ficar feio para os outros times. Toda empresa que tem um Scrum Master lá fora, geralmente faz a estatística de velocity do time. E aí o meu time tinha 3 brasileiros no meu time. Aí, mano. Meu time bateu, tipo, a demanda do ano em questão de 3 meses. Caraca. E a gente não sabia o que fazer. A gente falava, puta que pariu, agora o que a gente faz? Aí a gente ia jogar sinuca, velho. Tinha sinuca, sério, a gente ficava jogando sinuca. E aí um dia o meu gerente chegou pra mim e falou, velho, vocês não vão poder jogar sinuca. Eu falei, por quê? Porque você tá irritando o time da galera que tem que trabalhar. Aí a gente falou, mas a gente entregou tudo já. Ele falou, eu sei. Volta pro teu lugar e finge que você tá fazendo alguma coisa, só isso. Mano, bota uns dias remoto aí, sei lá. Faz os freela. Não é? E tanto é que isso foi muito doido, porque... Mano, vocês terminou um ano em 3 meses. Foi, cara. A gente bateu muito rápido o roadmap da empresa. Tá, aqui a gente trabalha muito. E se você terminar, inventa alguma coisa pra fazer. Eles vão falar, vamos entregar isso daqui que vai chamar a atenção de diretor e tal, vamos inventar alguma coisa. E lá não, você bateu sua meta, cara, é isso aí, velho. Aqui é isso mesmo, né? Termina, tipo, o pessoal... um amigo meu lá da minha cidade mesmo tava falando que esses dias tava meio parado lá, a oficina que ele tá trabalhando e tal. Ele falou assim, mas você não fica parado, né? Você vai caçando alguma coisa lá. Porque se o patrão olhar, tipo, aquela coisa, né? Tipo, o patrão olhar, se tiver parado, irmão, pode estar tendo só mosca, não tem um carro para arrumar. Mas tem que estar lá varrendo, suja e varre de novo só para falar que você tá trabalhando. Porque para ele olhar para você e ver você parado, ele vai pensar que tá perdendo dinheiro. O engraçado é que logo quando a gente bateu tudo, a gente não foi direto jogar sinuca. A gente pensou, cara, o que a gente pode... Porque é 3 brasileiros, né? A gente tá esperto, né? A gente não queria ficar sem fazer nada. Então, vamos fazer alguma coisa... que, sei lá, chama a atenção da galera. Vamos achar alguma oportunidade aqui de trazer mais faturamento para a empresa. E a gente encontrou, né? Tinha algumas possibilidades ali para a gente. Inclusive, dentro do Design System, quando a gente desenvolveu o Design System inteiro, a gente queria implementar já ele na empresa. E a gente criou um Proof of Concept, né? Um POC, que a gente conseguia mudar as cores na empresa em todos os produtos em questão de segundos, quando antes estava levando semanas para fazer isso, porque, diferentes times usavam diferentes classificações para uma cor específica. Então tinha uma classe que um time de iOS usava para a cor vermelha, essa mesma classe para o time de Android era outra, para a galera de web era outra. Nossa. E aí virava uma confusão que na hora que você tinha que trocar uma cor, tinha que comunicar com 5, 6 times e os times se bagunçavam tudo para fazer. Para mudar uma cor, né, cara? E aí com a aplicação de um design system já codificado, né, você mudaria qualquer coisa a nível atômico em questão de segundos. Né? Um time dedicado para isso, simples. Levantamos ali, fizemos uma estimativa de custo para a empresa e quanto que isso estaria de retorno. Que na verdade não é ter custo no final. E é só ter retorno. Quando a gente decidiu
apresentar isso para o C-Level, o C-Level falou, caraca, maior trabalho isso daí, vai mexer no roadmap, bora deixar esse plano que vem, que tá no início do ano ainda. Os caras estavam lá em março. Aí a gente percebeu que sempre que a gente tentasse fazer isso, ia ser muito difícil. Porque eles são muito condicionados a gente definiu aqui, bora fazer o que está definido. E depois a gente define o que a gente vai fazer, mas depois mesmo. E aí, inclusive, eu e o programador que trabalhávamos muito bem, a gente foi separado de time. E a gente foi meio que punido porque a gente trabalhava muito bem juntos. O nosso relatório de review de final de ano foi isso. A gente precisava ser separado porque a gente trabalhava muito bem junto. Como assim, velho? E a gente sentou na cantina e falou, velho, o que tá acontecendo? Né? Tipo, uma das coisas que a gente trouxe, né, quando a gente fez o nosso cálculo de ROI, foi que a gente tinha trazido de volta para a empresa 2 milhões. Isso pagava o salário do nosso squad inteiro algumas vezes. Caramba. A gente trouxe em volume de dinheiro a mudança que a gente trouxe na funcionalidade que a gente estava trabalhando. E aí eu sentei para ele e falei, cara, não faz o menor sentido. A gente não só ter que se separar de time, como a gente não recebeu o bônus que a gente deveria receber por causa do nosso entrosamento, e a gente trazer esse faturamento para a empresa, cara. Algo errado não está certo, né? Aí a gente sentou e eu falei, cara, eu não tô cansado de trabalhar numa instituição que não vai me valorizar. Quanto tempo eu vou ficar aqui para eu realmente receber um aumento substancial? Foi quando eu comecei a me interessar bastante por benchmark. Eu fiz o benchmark da Irlanda inteira, dentro da minha área, e descobri que tinha UX designer ganhando 100 mil na Irlanda, no ano. Falei, caraca, é o dobro do que eu tô fazendo. Eu quero ganhar 100 mil também. E eu me lembro que eu falei isso numa mesa que tinha um monte de gente do departamento de TI. A galera ria da minha cara de um jeito, tipo, você tá muito louco, velho. Tu tá ganhando já bem, fica aí, velho. Que mané é ganhar 100k? Eu falei, não, vou ganhar 100k. Ele falou, cara, não, existe uma vaga dessa por ano aí. Eu falei, isso é mito. Tem jeito. Sentei, comecei a fazer a minha pesquisa voltado para quem eram esses UX designers que ganhavam 100k. E a maioria era UX researcher. Falei, beleza. O que esses caras têm de portfólio, de currículo, de perfil, né? Onde que esses caras vão? O que aqueles caras fazem, né? Tipo, quase Cid Moreira lá, aquele negócio lá. Sim. Que comem, que fazem, onde andam. Globo Repórter. Globo Repórter. E aí eu setei um mapeamento de tudo que eu precisava fazer para chegar nos 10k. Certificações, eventos que eu tinha que ir, jeito que eu tinha que me portar, como escrever o portfólio da maneira correta. E eu comecei a me condicionar para chegar nesse nível. Eu falei, cara, para chegar nesse nível eu tenho que fazer exatamente isso. Como é que eu faço isso em 2 meses? Porque eu não aguento mais ficar aqui. Aí tinha NNG, um monte de coisa que você podia fazer. Comecei a fazer os meus investimentos e trazer isso para o meu currículo. E envelopar numa narrativa que fizesse sentido. Deu 2 meses e eu comecei a aplicar. E aí alguns lugares começaram a me chamar para entrevista. Eu percebia que alguns não me chamavam. Quando não me chamavam, às vezes eu mandava um e-mail perguntando se deu tudo certo e tal. Às vezes a pessoa respondia e falava que acho que você está pouco qualificado, está muito qualificado, ou eu acho que está faltando isso. Existiam vários tipos de feedback. E aí cada feedback eu usava para ir modificando o meu perfil. Até o ponto que de cada 10 que eu aplicava, eu começava a receber resposta de 8. Eu falava, beleza, agora tá dando bom. E aí eu comecei a ir para algumas entrevistas. E aí eu consegui, em 2 meses, sair de 50k para uma oferta de 80. Em 2 meses? Foi. Cara, rápido, né? E aí os meus amigos falaram, o que você fez? Aí eu falei, beleza, vou te mostrar. Era um programador e um gestor de projeto. Então, áreas que se relacionam, mas ao mesmo tempo elas têm suas especificidades. Sim. Mas a essência do que eu apliquei, eles podiam aplicar também. E eles fizeram. Um saiu para 90, um saiu para 100. O cara conseguiu o 100 que você queria. Uhum. E aí eu fui para esse novo trabalho e tal, para trabalhar de novo com pesquisa, com mentoria do time e tal, design system também. Falei, cara, eu não tô satisfeito, velho. Eu não cheguei no 100, os caras chegaram no 100. E aí eu descobri uma coisa, contractor. Para mim, isso era um novo mundo. Era o cara que, em vez de
ser um profissional que trabalhava como CLT, ele recebia por dia. Só que um contrato de 1 ano. Assim, fazendo uma comparação, seria tipo um PJ aqui? Tipo um PJ daqui, exato. Tipo um PJ. Entendi. Só que ainda longe de ser uma estrutura de empresa. É uma pessoa só, né? Uma empresa de um cara só. Só que você faz contratos de 1 ano. E por que as pessoas têm dificuldade de aceitar a ideia do contrato? Porque elas acham que 1 ano gera instabilidade. Na verdade, que na maioria das empresas, quando você entra como contrato, aquela verba ela é carimbada. Ela é carimbada porque ela é direcionada para um projeto. Quando você contrata um contrato, você já tem um projeto que está definido e aprovado a nível empresa, né? Então, aquela verba é congelada para isso. Quando você entra como full-time, não é assim que acontece. Então, na verdade, a instabilidade como full-time é muito maior. Porque pode dar 3 meses e te mandar embora. E isso corta, né? Agora o contrato vai ter que respeitar. Exato. Exatamente, se não tem vai multa, pagar a multa. Exato, entende? Pô, pode crer, a estabilidade é melhor, né? Exato. Com certeza. Sem falar que tira um monte de coisas que eu não achava legal, que tinham me traumatizado ali na outra empresa, que era exatamente review anual, review a cada 6 meses, não, você entra como uma empresa. Tanto é que você, como empresa, precisa ter um seguro. Se der merda no que você está fazendo, desculpa o palavrão, mas se der merda no que você está fazendo, a sua empresa é processada por isso. E a empresa que processou recebe de volta. Então, para ela, é muito mais jogo ter você ali como contractor. E por você ser um contractor, a empresa não paga os impostos de empregado. Não te paga benefícios. Então, você recebe bem mais com o daily rate. E aí foi nessa que eu apliquei para um contrato, consegui um contrato de 500 euros o dia, que me deixava no 120k. E eu falei, putz, resolvi o mistério. E depois o gestor de projeto acabou também indo com o contrato e tal. E aí eu comecei a... Isso, só para entender, isso é muita grana lá. Lá na Irlanda, sem dúvida. É porque no Brasil, se ganhar 120 mil por ano, já é... Já é. Os impostos na Irlanda, eles são um pouquinho diferentes do Brasil. No Brasil é um pouquinho melhor. Inclusive, para quem é PJ, fazer divisão de lucros, que é um negócio que é maravilhoso, que só existe praticamente no Brasil, né? Lá na não existe divisão de lucros? Sem imposto, não, cara. Livre de imposto, não. Livre de imposto de jeito nenhum. Você paga 30 e pouquinhos %, eu acho. Eu nunca fiz por divisão de lucro, né? Geralmente... Cara, então você paga 2 vezes. Você vai ter que pagar o teu, se você tem um Prolabore, vai ter que pagar o Prolabore e mais o divisão de lucros lá. Exato. Caraca. O salário normal lá, base, se não me engano, é 32% até perto de uns 40 mil por ano. E depois disso, qualquer valor que é acima de 40, você paga 40 e poucos %. Caraca, é quase 50% de imposto. Né? Então é imposto pra caramba, cara. Imposto pra caramba. Mas ainda continua compensando, né? Se você pensar que a média de uma família na Irlanda é 35 mil ano, você tá ganhando 120 ali, você tá fazendo um salário relativamente interessante, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber que, pô, esse mercado de contratos era muito legal. E como contrato, eu comecei a ter outra visibilidade do business, né? Percebi que a demanda das empresas por serviço de UX, por serviço de programação, pela área de TI é muito grande. E mesmo gerando critical skills, né, dando visto para as pessoas, contratando de fora, eles nunca batem a demanda deles. Muitas empresas abandonam parte do roadmap porque eles sabem que eles não vão conseguir executar por falta de pessoas. Eu falei, caraca, então dá para ter um business disso. Se eu consigo pegar um contrato para mim, se eu virar uma empresa, eu consigo pegar vários. Foi que nasceu a Raia. Foi como nasceu a Raia. Eu falei, cara, preciso de pegar talentos agora e trazer esses contratos para mim. E aí, na época, eu estava até falando com a Fabiana, né, minha esposa. Eu falei, cara, vamos fazer isso daí, vamos tocar. Eu preciso da sua ajuda porque eu não sei nada de financeiro. Um parêntese, vocês moram juntos lá, né? Que vocês são casados. Ela saiu daqui e foi para lá? Não, a gente se conheceu na primeira empresa que eu fui. Lá na Irlanda? Aham. Olha aí, que legal, que da hora. Pois é, ela trabalhava no departamento financeiro, eu trabalhava no de TI, e um era do ladinho do outro. Aí a gente sempre trocava uma ideia ali, né? Ela era uma das pessoas que não ficava com raiva de eu jogar sinuca, então... Deu certo. Deu certo. Boa, que da hora, cara, muito legal. E então, na Raia, como que é hoje em dia? Então, a gente começou primeiro com consultoria de UX, né? Porque ainda é a maior fragilidade do mercado irlandês.
pessoal é muito... Tem agora uma boa quantidade de programadores. Existem muitos bootcamps para programadores, né? Então, ainda não é o suficiente, tá? Longe disso. Mas você tem mais programadores do que UX designers na Irlanda. Se você for ver pelo LinkedIn, pela quantidade de vagas, ainda é absurdo. Tipo, toda semana saem 93 vagas de UX dentro da Irlanda. E não tem essa galera para pegar esse trabalho. Caramba, tem que melhorar meu inglês, mano. 93 vagas, cara. Uhum. Semana passada, 93. E olha que a gente tá falando já do inverno das techs chegando aí na Irlanda, né? Tem vaga para coordenador lá também? É para trabalhar alocado ou também remoto? Hoje eu diria que tem metade, né? As empresas, elas obviamente foram obrigadas praticamente a adotarem o modelo remoto durante a pandemia. E aí acabou a pandemia, as empresas começaram a pensar em estratégias para que as pessoas voltassem para os escritórios. Não tem funcionado muito bem. Uma coisa que eu sempre continuei fazendo é sempre entrar em contato com os recrutadores, né? Eles são grandes parceiros, trazem talentos e tal. E eles falam, cara, existem contratos aí com empresas que a empresa fala, pô, fazer remoto 3 vezes por semana. Não aparece ninguém aplica por 1 ou 2 semanas. Aí eles mudam para 2 dias. Ninguém aplica por 1 ou 2 semanas. Aí eles mudam para 1 dia, talvez apareça alguém. Se não aparecer, eles botam remoto. Então ainda está bem difícil para as empresas conseguirem convencer as pessoas a voltarem. Principalmente porque, beleza, aí a Irlanda decide que vai voltar toda para trabalhar dentro do escritório. Estados Unidos, não. Os caras vão pegar o trabalho pelos Estados Unidos. Trabalho remoto. Ou remoto, trabalho na Irlanda mesmo para a empresa dos Estados Unidos, ou vai para lá. Então, na nossa indústria é muito fácil essa transitação, principalmente se você já for um cara especializado. Você é sênior, cara, você fica onde você quiser, basicamente. Vai ter oportunidade. Só precisa agarrar. Esses programas de visto existem em todos os países. Né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido é mais difícil agora por causa do Brexit, mas ainda tem. Né? Irlanda, Holanda tem bastante coisa também. A diferença é que o UX Design na Holanda, geralmente a galera tem a ideia de que o UX Design lá também programa, né? Tem que saber o mínimo ali de front. Existe esse conceitozinho. Olha só que legal. Não, legal não. Não é legal, é diferente, porque na minha visão, eu acredito que seria melhor se todo designer de experiência do usuário soubesse programação, front. Não soubesse, ficar fazendo o dia inteiro. Mas entendesse o que é a hora que visse um código, falasse, isso aqui é front, isso aqui é back, saber se Mas você já viu que a maioria das pessoas que a gente conversa aqui, que passaram assim até por uma trajetória assim no início lá, né? Igual a gente. Pegou lá o início lá dos anos 2000, tem essa trajetória, né, de código, então a maioria tem assim. Mas eu falei assim, a galera nova não a galera nova cara. não tem. A galera nova eu acho que posso estar errado, mas não sabe nem a diferença de RGB e CMYK, porque já pega o digital. Então não sabe a diferença de cor, não sabe como que funciona. Mas noção é diferente de fazer, que nem você estava comentando aí. Se na Holanda eles exigem os dois, aí... Tem que saber fazer, tem que saber fazer. Quando você lê a descrição da vaga, você percebe que não seria legal você ter o conhecimento disso daqui. Pôr a mão na massa. Você vai ter um entregável que vai contar com a sua capacidade de ter essa habilidade, capacitação em front-end. É quase o web designer. É quase um web designer, né? Então, cada mercado, assim... E isso muda bastante dentro da Europa. A forma como você vê um UX designer, a forma como você vê um UX/UI designer, a forma como você vê um product designer. Às vezes, até, inclusive, a forma como você vê um UI designer. Né? E aí vão ter variações também. Pelo menos na Irlanda tem o UX developer, UX engineer. Então... tem uma porrada de classificações que cada país vai ler de uma forma diferente. Na Irlanda eu nunca vi, por exemplo, a necessidade para se contratar um UX designer ou qualquer variação dessas que precisa entregar front-end. Às vezes eles pedem, seria legal se você tivesse conhecimento básico, até porque facilita o handover. Mas ter a necessidade de sentar e codar, não. Mas principalmente em Amsterdã, as vagas que eu vejo, a maioria, inclusive Booking, colocou uma recentemente, que está lá como requerimento. Você conseguir transformar seus componentes para uma uniformização mais codada para o time de front ter o menor trabalho de incorporar esses componentes. Que da hora. Por mais que
vai ter mais sobrecarga, cara, mas a gente que já passou por isso, eu acho que é legal, assim, sei lá, uma pessoa ter esse tipo de conhecimento. Porque por mais, como eu falei, é mais sobrecarga, mas ela não vai fazer, tipo, os dois ao mesmo tempo. Então ela vai meio que navegar ali, faz um pouquinho de igual com o próprio PD, que ele nunca tá fazendo só pesquisa, nunca tá desenhando só tela. Ele vai fazer e depois vai ter que fazer um pouquinho de código no final ali, que seja o mínimo para depois o front mesmo finalizar aquilo, né? Aí tem tudo a ver com planejamento também, eu acho, cara. Imagina assim, é ruim você talvez ter que trabalhar no seu dia a dia com código, sendo que sua parada é fazer design. Talvez, cara, mas pensa assim, você vai para Amsterdã. Amsterdã tem uma política que quando você é estrangeiro e você consegue um visto para trabalhar lá, principalmente na nossa área, você fica alguns anos, se não me engano, são 3 a 5 anos pagando o mínimo de imposto possível. Imagina você ganhar 120 mil euros pagando, sei lá, 8% de imposto, cara. Pô, vale a pena talvez você né, saber cara? um pouquinho de código, né, cara? Aí lá dá pra andar de bicicleta, que é tudo reto. Pois é. Você não tem declive e tal, você anda só de bicicleta. E os caras tudo altão lá, viu? Você vai se dar bem lá. Ó. Aí, ó. Eu acho que as pessoas mais altas do mundo estão na Holanda, né? Tinha uma média de altura lá que é grande. Só que lá. é todos os branquelos lá, né? Vou chegar lá, os Não caras... sei porque os caras tem. lá são grandes, né, velho? Os caras lá são bem altos mesmo. Dá pra chegar lá, viu, Lano? Legal. Então é, tipo, Minha bate muito com esposa a fala, cara, ela sempre fala, pô, teus amigos lá, o dia que a gente se conheceu, que ele conheceu a minha esposa, falou, os caras tá tudo pra fora, ó, tinha que ir pra fora também e tal. Pô, eu gosto do Brasil, hein, cara. E minha vontade é ir pra Bahia, o cara me sai na Bahia. Mas assim, não pra Salvador, minha vontade é morar lá em Porto Seguro. Lá Mas tem uma provocação aqui, né? Eu sei que eu saí por um motivo bem específico em relação à segurança na época que eu estava em Salvador, mas quando eu voltei para o Brasil passar férias e tal, eu vi que mudou bastante. Principalmente em São Paulo, você consegue achar algumas áreas assim que são bem mais isoladas, bem mais confortáveis de você morar e tal, com muito menos chance de violência. E pensa assim, você conseguiu uma mesma oportunidade, tá? Você conseguiu chamar a atenção de uma empresa irlandesa, está oferecendo um contrato ali de 120 mil por ano. E você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Isso aí é uma mini fortuna no Brasil, né, cara? Você vive com muito conforto. Ah, com certeza. A pessoa você ganhar, sei lá, vamos supor que você pague 50% do imposto lá. De 120 vai cair para 60. Não, mas nesse caso, como você é residente no Brasil, você paga imposto no Brasil, né? Nossa. E você recebe como PJ, né? Rapaz, outro aí, game, quanto né? que tá o valor do euro aí? Faz as continhas. 5,52. Mano, é meio milhão por mês. Mais de meio milhão. Meio milhão Por ano. Né? Meio Por milhão. ano. É uma graninha, cara. Mano, é grana, velho. Em 2 anos você fez 1 milhão. E eu fiquei curioso uma questão aqui. Não, é mais pessoal, assim, quando você teve esse caso do assalto, quando você vem pro Brasil, você é de boa, superado? Eu fiquei 5 anos sem voltar. conseguir Né? Quando eu conheci a Fabiana, ela falava pra mim, vamos pro Brasil, vamos visitar, tenho família e tal. Ver sua família também, que eu tava 5 anos sem ver minha família, né? E na minha cabeça não tinha essa opção. Na minha cabeça eu nunca mais vou voltar pro Brasil, cara. Porque se eu voltar, eu vou passar por uma situação dessa. Era muito nóia na minha cabeça. Ah, é porque, pô, também ninguém pôs arma na minha cabeça. Então eu imagino o que deve ser. Deve ser aterrorizante, né? Não só botar a arma, né? Mas acabar disparando em alguém, podia ter sido você, né? Eu ia ficar pensando isso o tempo inteiro. Então, pra mim, não tinha opção de voltar pro Brasil. O que aconteceu foi que nesse ano que eu conheci a Fabiana, acho que no final desse ano, no outro ano, um dos meus melhores amigos no Brasil decidiu casar. E ele me chamou pra ser padrinho. Eu fiquei nessa, tipo, cara, eu vou ou não vou? Poxa, tipo, um dos meus grandes amigos, quero ir, mas não consigo ir, como é que faz? Tanto é que até o dia da minha viagem, eu pensei em ligar pra ele e falar, cara, não vai acontecer, eu não vou conseguir. Caramba. Mas fui. E eu cheguei em São Paulo, minha experiência foi totalmente diferente, cara. Fiquei num lugarzinho mais tranquilo. Também não fiquei dando bobeira de andar muito na rua e tal. Tinha umas coisas que eu já tinha desaprendido, por exemplo, pra mim, prestar atenção em usar o celular na rua não era uma coisa mais que eu tava acostumado. Né? Lá eu pego o buzu e eu abro o meu MacBook ali no buzu. De boa mesmo. No assim. ônibus, não, tudo tranquilo. Isso em qualquer lugar mesmo ou tem qualquer lugar, regiões cara. também que são muito perigosas? Existem áreas que, poxa, lá tem um pessoal, né, que a gente chama de naná, que são os knackers, que é uma galera que eles vivem de auxílio do governo e eles não precisam trabalhar. E aí eles acabam que... É um pessoal que, não sei se você acompanha o UFC e tal,
Tem o Conor McGregor, Sim. que é um dos maiores campeões de lá, um dos maiores influencers de lá também. E ele, poxa, ele era dessa galera, vivia de auxílio do governo, é um cara super descomprometido com lei, descomprometido com regra, um cara bem violento. E aí esse pessoal se espelha muito. Então não é um crime por necessidade que acontece lá, mas tem um crime como baderna mesmo. Então não é um assalto à mão armada e algo do tipo. Mas tem furto. Se você tá passando despercebido, o cara às vezes vê que você tá com alguma coisa de valor, ele pode te empurrar, pode te bater, pode jogar alguma coisa em você para pegar essa coisa de valor. Ele tá precisando que vai fazer a diferença. Não é porque ele tá precisando. Então é bem menor, é bem menos visível. Tipo gangue da porrada só. Um nível bem pequena escala. Aproveitando essa questão assim mais pessoal, e questão de preconceito, você teve essa com o primeiro trabalho lá do Leite e tal, dos laticínios, mas teve outros casos de problemas desse tipo? Olha, eu não diria que diretamente racista, assim, onde alguém fala da minha cor. Mas já percebi, às vezes, brincadeirinhas com ser brasileiro, mas ao mesmo tempo também tem um pessoal que acha bem legal você ser brasileiro, tá curioso de saber, né, e te trata bem. No meio corporativo eu acho que é bem menos visível isso, tá? Mas você vê que as panelinhas, que o irlandês de alguma forma tem ali um grupinho que é só entre eles, que quando você está tentando subir hierarquicamente dentro de uma empresa é um pouco mais difícil para você chegar em posições de diretoria, né? Até para você, se você tem aptidão e capacitação para virar um CEO, CFO, CTO, é bem difícil de você achar essas oportunidades para não irlandeses, pelo menos na minha visão, né? Alguém pode ter passado por uma experiência diferente, mas na minha visão é um pouquinho mais difícil de você alcançar isso, a não ser que você faça por você mesmo. Porque você até falou de racismo, né? Tipo, a gente olhando aqui, você é moreno aqui no Brasil, pô, imagina o Luan lá, que é... Imagina meu avô, que era da cor desse microfone. Pois é. Vixe. Meu avô era negão mesmo, assim, chegava a ser azul. O meu tio da minha irmã, da minha mãe era assim também, mas que... Ia ser muitos, tipo... Não, eu tava pensando, muito. a questão da origem, tipo assim, isso que eu lembrei agora da minha mãe, desculpa aí, Ilane, Tranquilo. É a questão da cor ou é a questão da origem? Porque, tipo, eu sou branco, tá. mas assim, eu sou latino. Chegar lá e falar, você é alemão falso, filho, sabe? Isso eu nunca vi, né? Também não é minha realidade, Sim. então eu não consegui observar. Acho que não. Acho que não. Mas, por exemplo, mas tinha algumas coisas. Na própria família que eu morei, teve uma situação, né? Eles moravam do lado de uma família da Nigéria. E a família da Nigéria é uma família muito tranquila, cara. Eu morei lá 10 meses e eu nunca nem ouvi a voz desse pessoal. E aí, no meu penúltimo mês, eles se mudaram. E eu notava que a família irlandesa sempre falava com eles assim na rua, e aí tal, cumprimentavam, super respeitosos. No dia que eles se mudaram, a minha família deu uma festa. E eu não entendi. Caramba, mano. Eu pensei que era só uma festa quando eu cheguei. Mas não, a festa era porque os caras tinham se mudado. E aí eles não tinham mais que morar do lado dos caras. E sem falar que a minha família, né? Não vou generalizar, mas sinceramente eu até me arriscaria generalizar, mas a galera na Irlanda é geralmente muito ruim com higiene. Toma um pouco banho, escova um pouco o dente e tal. Tem uma vez que o menino da família, né? Que era um pai, a mãe e o filho me chamou pra jogar videogame no quarto e tal, e eu fui. Quando eu cheguei no quarto, o quarto tava bem... Estava com um cheiro meio ruim. E ele falou pra mim, não nota não, mas hoje eu tô cheirando igual a Preto. Sério, mano? Eu fiquei, tipo... Eu falei, cara, não é legal falar desse jeito. Você falou pra ele? Não é legal falar desse jeito. Aí ele falou, não sei o que e tal, e desconversou. Inclusive, a forma como eles me tratavam para me apresentar, eles não me apresentavam pelo nome. Eu era o intercambista deles. Quase como se eu fosse uma propriedade, sacou? Nossa, cara. Eles falaram, esse aqui é o Cleber. Não, esse é o nosso intercambista. Ele falou. Era pesado, assim, algumas coisas. Zoado, né, cara? Tipo, porque talvez na cabeça deles é de boa, mas, né, tipo, pra você... Pô, você tá longe da tua família, longe tentando a vida. Tipo, no começo você vai todo fudido, né? Tipo, e você tem que ter uma... aí, tipo... Você tem que ter um controle emocional quando você passa por umas coisas dessas. Porque dá vontade de... você fica pensando, será que eu tenho que estar aqui mesmo?
se o pessoal não gosta de mim, mas no final eu usei isso diferente. Pô, eu vou mostrar que eu arrebento aqui nesse país. Foi outro mindset. E eu vi muita gente ir embora justamente por não conseguir se adaptar a isso. Né? A ser o povo ser muito diferente, o povo ser às vezes um pouquinho falso. Né? Você fala com um cara aqui, o cara, pô, só sorrisos, aperta sua mão e tal. Vai ali na cantina da empresa, o cara tá falando mal de ti. Pra outra pessoa, pra outro irlandês. Você acha que no Brasil é menos isso aí? Porque aqui a gente tem muito boliviano, aqui em São Paulo, por exemplo, né? Tem angolano, né? O próprio Felipe a gente conversou aqui. Tem nigeriano, mas no mercado assim tem mais boliviano e angolano. Você acha que é um pouco mais suave? Porque tem também, né? Deve ter. Também. Principalmente que o Brasil tem um problema que é um pouquinho diferente, né? A gente tem muita diferença de classe social aqui. Ou você tá lutando muito para ter uma vida legal, ou você não tem a oportunidade de ter uma vida legal, ou você tem uma vida que é surreal. Né? E a galera geralmente que tá nesse patamar diferente, nesse 1% aí, tem pouquíssima empatia pelo resto. Cara, mas e olha que louco. Ontem, pra quem tá assistindo, a gente tá gravando em dezembro, né? E ontem foi o dia, infelizmente, do jogo do Brasil, onde o Brasil perdeu na Copa. Mas tudo bem. Eu tô hospedado num hotel aqui perto, em Congonhas. É um hotel meio caro. Uhum. Só que eu peguei uma promoção da Black Friday. Mesmo assim ainda ficou um pouquinho caro, mas eu falei, pô, vou ver como é que é, né? Hotel mó da hora, assim e tal. E aí eu cheguei lá, era meio-dia, só podia fazer o check-in em 2 horas. Aí lá embaixo tinha um restaurante, né? Na recepção ali. Que ia passar o jogo do Brasil. Eu deixei minhas malas na recepção e fui lá pro restaurante. Falei, eu vou comer ali, assistir o jogo do Brasil por ali e esperar, porque ao acabar o jogo vai dar 2 horas, eu vou pro quarto. Você deixou a mala na recepção? Você é corajoso aí. Não, mas lá na recepção... Tem uma parada? Tá. Eu tô falando, é um hotel... hotel da pobre, entendeu? Da Pororoca, Pororoca, é diferente. Não, Tem todo um... Eles passam um papel, te dá um comprovante, tá, não é qualquer entendi. um depois que pega, eles guardam lá, fechado numa sala, trancado, é sim. outro rolê, é diferente, mano. É diferente. Aí eu tava lá observando, a hora que eu tava comendo assim, eu comecei a olhar em volta, cara, meio que só tinha eu e mais um ou outro assim de negro, cara. Mas tudo branquinho, assim, Faria Lima, igual a galera chama, tá ligado, assim? Eu falei, caraca, mano, tipo, se você não para às vezes pra observar, passa batido, né? Mas eu tenho prestado um pouco mais atenção nisso, tipo, né? Onde a galera, tipo, realmente negra tá inserida na sociedade, assim, coisas que, pô, é mais caro, então o poder aquisitivo da galera é menor. Não que eu enxergo assim também pelo lance da classe social. Só que, infelizmente, a classe social mais baixa, no Brasil, a maioria é negro. Tem branco, mas a maioria é negro. Tipo, eu acho que eu não tô em posição de julgar o que eu acho pior, né? Se é a diferença de classes ou se é a questão das cores. Mas, por exemplo, uma coisa que eu percebo nitidamente quando eu tô no Brasil e quando eu tô na Irlanda é que, por exemplo, independente da sua capacidade financeira, todo mundo vai pegar o mesmo transporte lá. Isso é legal. Independente da sua capacidade financeira, você entra em qualquer loja. Isso você vai legal, ser muito né? provavelmente bem atendido também. Aqui não. Aqui, meu amigo, aqui existe quase um scanner, né? Você entra em um lugar, a pessoa olha do seu sapato até o seu corte de cabelo e ela decide como ela vai te tratar por causa disso. Eu já contei a história de um amigo na Centauro. Era na Centauro? Não faz propaganda. A Centauro não vai fazer propaganda com a gente. Eu era moleque, tinha 16 anos, a gente fazia um curso numa ONG de informática, inclusive. Foi a primeira vez que eu vi HTML. E aí fui eu e o meu amigo era negro. A gente tava enrolando lá porque a gente ia jogar bola. Falei, vamos no shopping. Aí ficamos no shopping vendo as camisas de time. O segurança colou... Eu tava de um lado e ele de outro. O segurança colou só nele perguntando o que ele tava fazendo. Não é? Olha só. Olha isso. É pesado, cara. É pesado. E, ao mesmo tempo, isso cria esse sentimento que o brasileiro é guerreiro pra caramba. Porque o cara que já tá ali numa situação menos favorecida, quando ele decide mudar, cara, ele tem que lutar absurdos pra conseguir sair daquele quadrado. E aí, quando esse cara tem uma oportunidade lá pra fora, velho, ninguém segura. E aí a hora que sai também, cara, tipo, aí o céu é o limite, irmão. É isso. Porque fica mais fácil, né? Tipo, você vai, ainda mais questão grana. Quanto mais grana você tem, cara, se você souber trabalhar com dinheiro, mais grana você vai fazer, mais grana você vai ter, mais conforto você vai ter e
e vai embora. Tanto é que a maioria dos empresários que eu conheço que moram lá na Irlanda, os que são bons mesmo, raiz mesmo, empresários raiz, os caras vieram de famílias muito humildes, de histórias de vida muito difíceis mesmo. E a maioria da galera que eu conheço que é filho de papai, que vive da herança e tal, que está acostumado com uma vida com conforto, o pessoal não sobrevive na Irlanda. Porque se chega lá, você tem que trabalhar. Afinal, você vai ficar toda hora pedindo dinheiro para seu pai. Às vezes você vai com o propósito de ir lá para trabalhar, fazer um intercâmbio, e os caras não aguentam, cara. Trabalhar lavando prato, levando delivery de comida na chuva, limpando casa. Não, a galera não aguenta. A galera é destruída e a maioria dessa galera acaba voltando até antes do intercâmbio terminar. A maioria não fica nem 6 meses lá. Caramba! Uhum. Então só fica lá quem sobrevive. E hoje cada vez mais difícil para a Irlanda. Inclusive, recentemente, eles fizeram uma reforma na quantidade de dinheiro que o brasileiro precisa levar para poder entrar na Irlanda. Acho que quase por uma década ficou uns 3 mil euros. Acho que talvez até menos que uma década. Ficou uns 3 mil euros. E agora subiu para 4.500, né? No momento que o euro está relativamente alto. Né? Quando eu fui era 2,38. Que a Irlanda sempre foi uma opção mais barata, né, para os brasileiros. Sim. Se você for pensar nos Estados Unidos, o mesmo programa é muito mais caro, né? Até mesmo a Austrália continua sendo bem caro para o brasileiro ir. E a Irlanda ainda estava ali entre os mais fáceis. Agora Portugal está um pouquinho mais fácil, né? Até porque Portugal você não precisa saber inglês. Mas também o salário é muito menor. Mas Portugal, o pessoal fala que precisa saber inglês para trabalhar lá, né? A gente até tava conversando com o Buriti e falou que precisa. Para trabalhar lá, sim. Para trabalhar lá. Nas empresas lá, eles usam bastante o inglês. Sim. Não, porque a maioria das pessoas que vão, elas não vão já de cara para trabalhar na indústria delas, né? Elas têm que trabalhar no mercado informal e tal. Sim, entendi. No mercado mais tradicionalzinho, assim, trabalhar em loja, trabalhar fazendo essas coisas, eu acho que ele não precisa. Para chegar é mais difícil. E para tech, cara, tech lá fora tem que saber inglês, não tem jeito, cara, não tem jeito. Você vai para França, vai ter que falar inglês, você vai para Alemanha, vai ter que falar inglês. Não tem para onde correr. E doido, né? Inglês dominou o mundo, né, velho? A questão do sotaque, assim, também rola de boa? Importante você se comunicar e pronto? Cara, o sotaque irlandês é um dos mais difíceis, cara. Acho que só perde ali para talvez o cara australiano ali do interior, o pessoal do norte da Irlanda, que são dois países diferentes. A minha namorada estava aqui, né? A prima dela mora na Austrália, ela veio com o marido e com o filho dela. Vou reparar no sotaque deles. Estão aí? Estão aí. Legal. Diferente. Vieram trazer azar pro Brasil, ficar assistindo o jogo lá com eles, desgraça. Eles são australianos? São. O menininho é australiano também, né? Aí eu fiz uma figurinha lá com a camiseta do Brasil pra ele, da hora. Legal. O sotaque da Irlanda é bem complicado. Para quem vai sem base nenhuma de inglês, hoje eu acho que não aconselho. Eu fui sem. Mas foi bem difícil. Tem muita diferença. E como que funciona a Raia aí para quem quiser trabalhar? Porque o pessoal deve ser interessado. Tá legal. A Raia começou... Quem quer mandar currículo quer mandar currículo, pô. Eu sempre coloco lá no Instagram quando tem vaga. Tem talento aqui, pô. Esses dias, inclusive, eu mandei seu perfil pro grupo lá da galera que eu solto lá no Papo de UX de Júnior para Júnior. A galera tava, não tem vaga de Júnior. Eu falei, o Clever isso aqui soltou que tá precisando de Júnior, pleno, Sênior. Tá aí, ó. Já até soltar o recado que pra galera que me manda DM, eu demoro de responder. É porque é muita gente mandando DM, viu, gente? Mas eu acabo respondendo todo mundo. Segura que eu vou responder a sua também. Mas eu mandei pra galera no grupo lá. Falei, vocês falam de Júnior aí, chama esse cara aqui, o Cleverson aí, que ele tá contratando lá. Não, pois é, e aí eu recebo, como eu tenho uma galera que me segue, a maioria acaba seguindo de volta também, quando eu vejo que alguém tá na indústria e tal, pra fazer network, eu recebo um monte de mensagem, e aí depois de um tempo que eu vi que tem os requests também. Quando eu fui ver, tinha um monte de gente lá no request. Falei, caramba, tinha gente que eu não tinha visto, já tinha mandado mensagem pra mim, sei lá, um semestre já. Eu falei, caraca, será que dá certo ainda? Eu vou mandar mensagem aqui pra pessoa. Mas a Raia, ela é uma empresa que começou como consultoria de UX apenas. E depois a gente começou a perceber que, na verdade, a demanda das empresas, não só na Irlanda, mas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né, eram para end-to-end, cara. Uma empresa que era startup, que está querendo desenvolver um serviço inteiro, eles não tinham capacidade de recrutar todo mundo. E aí eu pensei, ok, então eu preciso de developer também, né? Como eu vim da mesma origem, né? Aprendi lá o início de programação. Falei, cara, talvez eu tenha aqui a competência para começar a trazer uma galera para a área também. Eu tenho muito network com desenvolvedor. Eu trabalhei com muita gente, de brasileiro a galera que trabalha na Polônia, na Índia, nos Estados Unidos. Eu falei, vou começar a usar esse network para me ajudar.
Eu comecei a levantar o time inteiro. Também tem uma equipe de colaboradores, né? Desde ilustrador 3D, ilustrador 2D, desenvolvedores mais específicos, né? Em linguagens mais específicas que a gente precisa, que a gente também usa dentro da Raya. Então, a gente oferece consultoria e a gente também oferece todas as etapas ou o end-to-end para a criação de um aplicativo inteiro, websites. A gente manja muito aplicativo, né? Hoje é a minha especialidade. Até a minha especialidade em research é voltada para mobile. Então, é esse o nosso serviço. Se achar que tem sinergia, é designer, está querendo começar na indústria, porque um dos meus propósitos com a Raya não foi só ganhar dinheiro, mas também devolver um pouco da sorte que eu tive, né, nessa trajetória toda de pegar várias oportunidades para crescer a minha carreira também. Então, eu quero fazer o mesmo pela galera, principalmente no Brasil. Então, hoje, a nossa estratégia é crescer nosso time Brasil também. Então, a galera que quer ter uma visibilidade no projeto, que é fora, que quer participar, quer melhorar, inclusive ter a oportunidade de aprender inglês em algumas dessas, é só mandar uma DM que a gente conversa. Posso demorar para responder, mas eu vou responder todo mundo. Aí, quem não quiser mandar DM, pode mandar no LinkedIn, que aí não vai nos Pode sequestros. mandar no LinkedIn, pode mandar também para o k@raiadigital.com, que aí é o meu e-mail direto. Pelo amor de Deus, agora eu vou receber uma cacetada de e-mail. Não, mas joga lá. Lembrar que Raya não é Raya da droga Raya, não, viu? Não, galera. É HIYA. Isso, que é uma contração, né? É para Hi, how are you? Só que lá na Irlanda o cara solta Raya. Então até falar aqui, de vez falar Raya, é que não tem um acento, né? Cara, eu tentei, mas só funciona na Irlanda, cara. Aí eu falei, não, vai virar Raya mesmo. Boa. Pô, Cleverson, obrigado aí pelo papo. Que nada, obrigado a você, gente. Papo grandão, né? Da hora. A história é da hora. Só história legal hoje que a gente gravou, cara. Muito massa. Parabéns pela essa história aí, pela obrigado, sua trajetória. gente. Superação, tudo. E hoje tá super bem aí com a empresa, tudo. Deu certo, cara. É só resiliência. Resiliência e consistência. Consistência. Né? As duas coisas que você precisa. Tipo, não desistir é isso aí, o cara. resto se a gente aprende, né, cara? A gente aprende. A gente vai na luta. Cara. E obrigado, valeu de ter casado aí, que você tá no Brasil agora. E ter participado aqui. Quando você voltar, a gente grava. Tamo junto. Já vou mandar DM já das datas que eu vou por aqui. Vou mandar pra Raya, que eu quero trabalhar, viu? Bora aí, vamos colaborar, hein? Vamos colaborar, que eu tô ligado que também você faz o seu aí. Bora que eu quero, vai. Muito bom. Deixa já mais contatos seus aí pra galera. Cara, o meu principal hoje, onde eu tô ativo, eu tô voltando, na verdade, né? Fiquei um tempo em ato, é o Instagram. Então, @Cleverson Moraes. Vai lá, me procura também no LinkedIn, é muito fácil. Cleverson Moraes, não tem muita gente com esse nome no mundo, né? Cleverson. Isso, Cleverson, com V, hein? E com K, valeu, mãe. E qualquer coisa também vai na comunidade da Raya, @Raya Digital. E a gente se fala por lá, cara. UX, se quiser dicas, a gente tá aí. E por sinal, né, só vou jogar um jabazinho se vocês me permitirem, tá vindo curso, tá? A gente vai fazer um curso que é de UX, mas é voltado para faturamento, gente. A galera quer faturar alto. Eu vou basicamente criar as rotinas para quem quer fazer freelance, contractor, full time. O pessoal quer trabalhar também como empresário mesmo, abrir uma empresa, vão ter esses 4 diferentes caminhos onde eu vou ensinar como as pessoas fazem pelo menos 10k reais, né, nesses 4 caminhos já de cara, tá? Então, fica ligado, vai lá no Instagram, me segue que vai ser bacana isso aí. Pô, que da hora, cara. Isso é bom. Isso é muito vai ser legal, vai ser legal. Quem não gosta, né, de fazer um dinheirinho? Pô, cara, é muito bom mesmo. Ixi, a gente tá precisando, viu? Sempre. Pô, galera, obrigado aí vocês que sempre acompanham aqui o Semiose. Lembre de dar o seu like, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer a pirâmide do bem, que é pegar o link e compartilhar com 2 pessoas e pedir para essas 2 pessoas compartilharem com mais 2 pessoas. É isso aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações, avalia aí no Spotify, na Deezer, clica no sininho, dá as estrelinhas. Obrigado ao pessoal aqui do Voz e Conteúdo, do Podcast no Bar. Digita aí podcastnobar.com.br para você ver como que é o ambiente e criar o seu podcast também. Mano, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa aí. Igor. Agradecer o Igor aqui, corintiano, né? É nóis. Olha aqui, vai Corinthians. O Igor aqui que manda muito bem aqui no bagulho, tá bom? E é isso aí. Segue no Instagram também, no TikTok. Tá? Semiose. Sempre você procura. Se procurar por Semiose, você vai achar. E hoje tá tendo um jogo da França e Inglaterra. Acabou? França passou. Eu tô falando que fazendo o salário vencer, né? Valer, né? Quem vai ganhar essa Copa esse ano, Cleverson? Cara, eu acho que a gente vai ter Portugal levando, cara.
Cristiano tá muito... Caiu pra Marrocos. Meu Deus. Caiu. Você tá brincando Tô comigo. falando. Caiu. Marrocos levou Portugal no chinelo, cara. Olha isso. Não é possível. Sério, não? Tá indignado, é sério. Caraca, velho. Tinha tudo pra levar, cara. O Cristiano tava jogando muito. Agora já era. Agora... E que deixaram ele no banco. Tá, a Argentina subiu ontem, não subiu? Subiu. Então é a Argentina, meu amigo. Irmãos, vamos levar, hein? Será? Não é que eu Tá tô torcendo torcendo, eu tô pra torcendo pra França? Argentina, mas pelas estatísticas eu vou pela França, cara. Será? O David é Argentina também? Eu acho que é por causa do Messi, né? Seria bom, né, cara? O último dele. O Márcio viu, o Mbappé? Não, mas o Mbappé, ele joga muito, mas é muito perna. Muito perna? É muito perna. O Messi é nós aqui, o Messi é mais humildão, tá ligado? Mas... E é o melhor, é um dos né? melhores de tudo, assim. Da história, né, Da cara? história, é. E, pô, o Mbappé tem mais uma aí. Na próxima ele tira a gente de novo. Não, eu quero o Thiago Silva nele. Pra quem tá aqui. assistindo agora já deve ter visto quem ganhou. Então fica aí, coloca nos comentários. Se aí quem não viu, eu não acertou, sei se a em que gente errou mundo você tudo, tá. né? É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Até mais.